Boa noite a todos os colegas, boa noite, professora Aline. O nosso trabalho hoje, meu e da Brenda, vai falar sobre o estado de necessidade e nós vamos explicar um pouco mais sobre ele. O nosso Código Penal, a nossa legislação, ela cita um artigo sobre o estado de necessidade e ele possui 2 incisos, o artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se do perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. No inciso 1º fala, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, e no inciso 2, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Mas é o estado de necessidade, que é existindo dois ou mais bens jurídicos em perigo, de modo que para proteger, salvar esse bem, se dependa da perda de outros. Um exemplo claro seria um pedestre que se atirou na frente de um carro em movimento e para então desviar e proteger o pedestre, esse condutor então jogasse o veículo dele em direção a outro automóvel parado em movimento. A perda de um bem material em prol da perda de um bem como a vida do pedestre é aceitável e razoável no estado de necessidade. Boa noite, eu me chamo Brenda e a Antônia já iniciou o vídeo falando sobre a doutrina do estado de necessidade. Eu trago uma jurisprudência, é uma apelação sobre um lavrador que o filho dele veio a falecer e ele ganhava uma pensão e ele utilizou essa pensão para comprar os remédios para a esposa dele, a mãe do filho falecido, que estava adoecendo. Eu vou ler a jurisprudência. A conduta do réu é típica e, em uma primeira análise antijurídica e culpável, houve, contudo, no caso concreto, outro fato ao qual o direito penal é indiferente, qual seja o grave estado de saúde da esposa do apelante, que inclusive veio a falecer. O fato imputado ao apelante, apesar de ser típico, analisamos as circunstâncias que o acompanham, não se revela antijurídico em face da existência de uma causa disclusente de antijuridicidade. Ao tempo em que o apelante recebeu o benefício indevidamente, este, se a saúde de sua esposa era atual e levando em conta sua condição de lavrador, era impossível de ser evitado de outro modo eficaz. Encontram-se preenchidos os requisitos do estado de necessidade previsto no artigo 24 do Código Penal, que eu vou ler para vocês. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Essa apelação foi provida por unanimidade pelos 4 fatos, pelas 4 razões. Perigo atual não provocado voluntariamente pelo agente, salvamento de direito próprio do agente e de outrem, impossibilidade de evitar por outro modo o perigo e razoável inexigibilidade de sacrifício do direito ameaçado. Esse é um exemplo bem claro, para a gente poder entender o que é o estado de necessidade. É bem como o nome fala, estado de necessidade, uma necessidade que a gente não vê muito as circunstâncias, a gente só quer suprir aquela necessidade. Um outro exemplo bem fácil de compreender é quando, por exemplo, um marido dirige um carro, mesmo sem ter habilitação, para levar sua esposa ao hospital, por exemplo, porque ela estava correndo risco de vida. Ou uma mãe que não tem condições e os filhos estão passando fome, ela rouba comida para suprir a necessidade dos seus filhos. Esse é o meu entendimento e a minha análise sobre a jurisprudência e espero que tenha ficado bem claro para vocês.